Olá, boa noite. Começou o Jornal Lua. Bom, hoje vamos falar um pouco sobre o tempo e o espaço nas creches. Isso mesmo. Se pararmos para pensar, a gente passa a vida inteira tentando arrumar tempo e espaço em nossas vidas. Se a gente muda o foco um pouco para a creche, essa história não muda. A gente é um lugar que a gente deve saber organizar bem o tempo e o espaço. O professor que trabalha em creche sabe bem o quanto é importante organizar a hora para tomar café da manhã, brincar, estudar, almoçar, trocar fraldas, sonecas e etc. E também organizar os espaços para as mesmas atividades. Lembrando que nossas crianças são muito visuais, então organizar bem o tempo e o espaço é fundamental para que a gente faça determinadas atividades para elas. Sabendo organizar tudo, é fácil a gente chegar no nosso objetivo proposto. Sendo assim, as atividades devem ser intercaladas, como por exemplo, uma atividade de concentração, descanso, alimentação, higienização, brincou, soneca e assim por diante. Lembrando que nossas crianças é muito visual, então vamos observar bem, olhar, ver se a criança ela tá normal, se ela chora demais, porque nem sempre a rotina ela é uma aliada nossa. Às vezes, sempre essa mesma rotina acaba nos atrapalhando. Então a gente viu que as crianças não tá mais interessada, vamos replanejar, vamos mudar, porque é assim que a criança funciona. Ela fala, ela é muito visual, então a gente observa, se a rotina não funcionou, trocamos. Já os espaços na creche devem ser espaçoso, confortável, de livre acesso para a criança. Com bastante cor, desenho. É legal também fazer atividades, colar na parede, é, fazer com que a criança se pergunte, se questione, perguntar para você, professor, é muito importante. Isso ajuda no aprendizado da própria criança. Esses dias na creche onde eu trabalho, eu fiz uma atividade de pintar as mãozinhas e eu coloquei o trabalho deles na parede quando eles foram embora. Quando eles chegaram no outro dia, eles falaram assim, Pro, minha mãozinha, que não sei o quê. Então isso é muito bacana, isso desenvolve o aprendizado da própria criança. Sendo assim, administrar o tempo e o espaço é fundamental para que o professor exerça o seu papel de forma espetacular, fazendo com que a criança aprenda em seu espaço e preenchendo todo o tempo da criança, né? Com atividades, brincadeiras e de formas legais e muito satisfatórias. A organização ajuda a melhorar tanto o desenvolvimento das crianças quanto o trabalho do professor. Para o trabalho em creche desenvolver, o professor precisa separar o tempo e o espaço, separar o tempo de brincar, o tempo de comer, o tempo do banho, e o espaço também de brincar, de comer, do banho. O espaço definido como um lugar e o tempo como uma simbologia social, resultado de um processo de uma aprendizagem humana. O tempo é visto como uma organização na rotina. Nos quesitos gerais, a gente precisa nos organizar, tanto no tempo quanto na vida. A gente não pode ter atraso, sempre tá ali para ajudar o infantil, né? Quem trabalha com criança, desde do pedagógico ao porteiro, auxiliar de classe, auxiliares de cozinha, né? A gente precisa explicar uma rotina e ter uma rotina para que eles também se organizem, né? O infantil sempre precisa de uma atenção maior, ainda mais nessa fase de crescimento que eles estão tendo, né? Então, eles precisam ser estimulados para ter um bom desenvolvimento. Quero lembrar também que cada criança tem o seu tempo. Então, a gente deve respeitar o tempo de cada criança e ter um longo espaço para que elas possam caminhar, correr sem se prejudicar. Quando estamos em sala de aula, rapidamente descobrimos que a organização do tempo e do espaço é o melhor caminho para o sucesso. Uma sala de aula organizada é uma sala fácil de se movimentar e de conseguir fazer as coisas. Uma sala com o tempo organizado é uma sala que consegue cumprir todas as tarefas e compromissos durante o dia. Essa organização
tem benefícios não apenas para nós professores, mas também para as crianças. Em um ambiente organizado, onde cada um tem seu lugar e cada atividade tem o seu momento, é muito mais fácil e confortável para a criança aprender e brincar, pois até eles se atrapalham na bagunça. Cada atividade deve ter o seu momento para ser realizada, para que não haja confusão e problemas. Um painel de rotina, por exemplo, pode ajudar muito nessa organização. Aos poucos, as crianças vão se acostumando com a rotina e com o horário do espaço e a fazer as coisas. Assim, tudo flui com mais facilidade. Bom, esse foi o Jornal Lua. Uma boa noite e até a próxima!